Olá a todos. Bom, esse vídeo a gente vai começar com uma pergunta, uma pergunta que ela está muito ligada em relação aos nossos valores, né? Onde nós deixamos a nossa consciência? Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente poderia dar alusão aí a não só essa personalidade, esse renascimento, digamos, essa reencarnação que a gente está vivendo agora, mas outras anteriores, né? Inclusive, a gente já fez menção aqui, que quando a gente fizer a passagem em definitivo, quando a gente dorme, é que a gente vai para a nossa morada original. Morada original essa, que acredito que seja o fruto dessa série de vídeos que a gente está fazendo aqui do corpo astral. Por quê? Porque a rigor a gente iria para a quarta dimensão essa que ela tem uma plástica diferente, ela tem exemplo do que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a questão lá, por exemplo, do Tesseract, né, que seria o cubo dentro de outro, dentro de uma quarta dimensão. Mas quando a gente realmente pergunta onde a gente deixa a nossa consciência, significa que, sob o viés, por exemplo, do espiritismo, a gente, de acordo com essas características do nosso pensamento, a gente poderia até eventualmente, e acredito que em grande parte a maioria de nós, se não a totalidade, plasmando, né, gerando ectoplasma para outras personalidades e em outros lugares, digamos assim, personalidades essas daquilo que a gente já foi, né? Então, o espiritismo ele chamaria como o homem velho. Então, eventualmente, pode ser que tenha uma personalidade lá atrás, que nós já fomos, aí nós temos determinados valores arraigados esses que, em princípio, eles não seriam muito positivos, né? Então, por meio dessas vicissitudes, do mesmo modo que as virtudes orbitam entre elas, essas vicissitudes também. Então, eventualmente uma personalidade dessa até poderia querer sobrepujar o que nós somos hoje. Então, acredito que seja muito interessante aquela questão do vigiar e orai, né? Do mesmo modo que a gente faz uma asepsia física ao tomar banho, né, diariamente, essa asepsia moral, essa asepsia do intelecto, das emoções, dessa nossa constituição dos valores, ela seria muito importante, né? Então, vamos é a questão do vigiai e orai, de modo que a gente, por meio desse estado consciencial, por meio dessa questão dos pensamentos, a gente possa ter um fluir de ideias, uma emanação, uma questão vibratória, que ela não foge muito à questão da frequência física, né? Mas digamos que ela seja mais sutil. Então, onde nós estamos deixando a nossa consciência hoje? Essa seria a pergunta. Nós temos bons valores, nós estamos buscando ter esses bons valores? Então, de acordo com esse estudo, a gente vê que se esses valores eles estão mais arraigados, mais voltados à questão dos desejos, prazer, aqueles dois exemplos que eu costumo dar, né, como sexolatria, glutonia, né, envolvido propriamente a questões aí do prazer, a gente está nessa quarta dimensão, plano astral, que a gente precisa trabalhar por meio desses nossos renascimentos, né, nesse ciclo de samsara que a gente vive, realmente ter essas provas, ter essas expiações, e por meio dessa experiência na matéria poder tentar aí uma evolução, né? Pequeno comentário aqui, diante dessa abordagem inicial. Nós já verificamos lá no overview que foi feito da teosofia a questão dos átomos permanentes, né, que eles estão em cada uma das dimensões. Então, quando é feita a passagem, quando nós abandonarmos aqui o corpo físico, essa nossa consciência, digamos, essa nossa ficha corrida, né, digamos, que seria o arquivo akáshico, ele se reúne nesses átomos permanentes e, num primeiro momento, ele se recolhe naquele átomo permanente do corpo astral, ou seja, no corpo astral. Como a gente está aí na roda de Sansara e a gente tem essas, digamos, vicissitudes, essas questões arraigadas aí que elas estão na quarta dimensão, né, no plano astral. Então, em princípio, esses valores
eles ficam armazenados naquele átomozinho permanente lá, que está no nosso corpo astral. Então, propriamente, a gente vai entrar aqui, o que seria, acredito, a tônica, a questão mais importante desse livro aqui do Major Powell, quando ele menciona o corpo astral, porque são essas questões aqui, né, que a gente vai realmente ter que tratar. A questão da sensualidade, como eu já mencionei anterior, não é exclusivamente com uma acepção sexual, né? Mas a questão em relação às nossas percepções, tato, olfato, paladar, né? Em relação a essas interações que a gente possui com o corpo físico. Então, que a gente possa dar asas aí, além dessas nossas percepções desse corpo físico, mas para uma, digamos, uma sexta dimensão, uma dimensão da intuição, uma dimensão de questões que elas não são palpáveis, né? Questões palpáveis essas que, assim, tudo aquilo que a gente vai ver é perecível, né? Ao passo que esse sexto qualificativo, né? Ele teria um permear aí uma duração um pouco maior. Então, acredito que esses pontos aqui eles sejam as questões principais que a gente vai tratar nesse livro do corpo astral do Powell, né? Desejo, paixões, prazer. Quando a gente faz alusão a esses temas, em conversas que eu já tive com outras pessoas, uma primeira questão que seria a seguinte: puxa, mas eu tenho, digamos, desejo de ter um bom diálogo com uma pessoa, eu tenho prazer ao jogar xadrez, eu tenho prazer ao tocar violão, né? Então, quando a gente faz menção, né, a essas questões aqui, né, de propriamente haver um desejo em relação a determinado aspecto, né, essa questão do prazer, que a gente vai seguir agora no próximo slide aqui, seria aquele prazer do hedonismo, aquele prazer realmente de você trazer à tona aqueles valores mais primitivos que você tem, né? A questão do sexo pelo sexo, do alimento, exatamente como a gente já mencionou outras vezes, como uma questão de preenchimentos de coisas que estão externas, né? O ego, ele se desenvolve, o ego com letra minúscula, ele se desenvolve, digamos assim, melhor por meio do patos, né? Essa questão do sofrimento, ele se sente mais confortável, nós nos sentimos mais confortáveis com esses acontecimentos, né? Então, o aprendizado, né, da maior parte de todos nós aqui, como não somos missionários, coisa do tipo, a gente aprende mais por meio realmente do sofrimento, né, desse remédio nesse vaso purificador que nos constitui, do que propriamente a questão do amor. Então, essa questão, quando a gente fala de desejo, prazer, seria mais um permear em relação a quando nós temos quando nós somos escravizados a determinadas situações, né? Não é aquele prazer de comer um docinho para estar ali junto a um contexto social, com outras pessoas, mas não, é realmente você fazer a ingestão de doces, você ter aquela série de acontecimentos na sua vida para que haja um preenchimento daquelas situações que, por meio da autoconsciência, por meio dessa viagem interna, dessa autorreforma, né, que deveria acontecer, então a gente busca esses fatos externos para preencher o interno. Né? Então, quando a gente tenta trazer aqui esses aspectos, eles seriam mais em relação a esse sentido. Então, né, aquela questão do deus Baco, né, das ninfas, né? Então, essa foto aqui, essa foto aqui do iluminismo, né? Essa pintura aqui do iluminismo, da época lá do Renascimento, acredito que ela traga bem à tona aquilo que a gente está querendo falar, né? Essa questão da ingestão, né? De bebidas, assim, sem o propósito aqui não é ser moralista, mas trazer aquilo que o Major Powell está falando, né? Então, a questão da pessoa, ela realmente desenvolver hábitos aí voltados para essa questão do sexo puramente com afinidades para o prazer, essa questão da ingestão, né, de bebidas alcoólicas ou de outras coisas que realmente elas vão servir aí para guarnecer, para nos envolver
né, a respeito desses nossos aspectos morais de uma maneira um pouco mais simples. Então, diferente da gente buscar fundo, tratar a essência das situações, né, que nos são apresentadas, pelo menos aqui nessa vida que a gente tem, a gente vai buscando esses subterfúgios para dar uma maciada, né, nos episódios. E aí, justamente esse termo que eu mencionei agora há pouco, a questão lá do hedonismo, esse hedonismo é o prazer pelo prazer, né? A fruição do prazer, essas características, é que nem aquela foto que a gente mostrou agora do Deus Baco, né? Você está no meio de outros seres, de outras situações, de modo que você possa fundar essas suas questões perceptivas, essas suas questões de interação com o mundo, do prazer pelo prazer. Né? Você buscar ocupar esse espaço ao invés de gerar essa viagem interna, como a gente mencionou. E aí vem um conceito que eu acredito que ele seja bem importante, que faz o permear aqui de dois corpos, né, que a gente tem, lembrando que eles estão todos interpenetrados em dimensões diferentes, né, que é quando a gente faz essa alusão do Kamamanas. Essa questão do Kamamanas, no meu entendimento, ela é uma coisa muito interessante, muito importante. Por quê? Kama, quando a gente faz menção, tá, se relacionando exatamente à quarta dimensão, essa questão dos desejos, propriamente a questão das emoções, né? E Manas, quinta dimensão, a parte da intelectiva, a parte da mente. Então, como nós, seres humanos, essa parte da emoção e a parte da mente, elas estão muito ligadas, propriamente, e a gente, né, enfim, tem essas repetidas passagens por meio da matéria, exatamente para conseguir dar uma aliviada, uma aprendida em relação a esse nosso corpo astral, né, que é o Kama aqui da quarta dimensão. Essa é a questão das emoções e a questão intelectiva no ser humano, elas estão muito ligadas. A gente não consegue separar o pensamento sem eventualmente ter emoções, né? Então, essa característica do Kamamanas, quando é feita essa a alusão a esse tema, ele quer dizer exatamente isso, né? A gente tem esses valores que eles estão muito arraigados à questão dos desejos, das emoções, lembrando que quando o ser no reino nominal ele passar para a angelitude, ele a rigor, ele perdeu esse campo, esse corpo Kama, ou seja, ele aprendeu aqueles valores, digamos, mais primitivos, esse do desejo, esse do prazer pelo prazer. Aquele, então, que fazia parte do reino nominal, ele entendeu, né, por meio do ciclo de Sansara, ele aprendeu essas situações e conseguiu superar. Então, ele vai perder esse campo humanas, vai para uma quinta dimensão, né? Lembrando que quinta dimensão, para um efeito didático, a gente separa em mental inferior e superior, superior também conhecido como causal, mas a intenção é que exatamente a gente perca essa parte do mental inferior e fique somente com o causal. Causal este, como a gente já estudou também, faz parte de um círculo maior que se chama Jivatma, né, que seria o mental superior, também chamado como causal, o corpo búdico e o átmico. Então, essa triangulação maior desses três corpos, que a gente também chamaria como ego com letra maiúscula, eles estão sob ligação direta lá da mônada, né? E aí, exatamente quando a gente passa pelo ponto Laia, é que é esse funil, né? Esse funil que, sob a acepção crística, seria o caminho estreito, né? Então, a gente passa lá sob esse funil e essa chuva de bênçãos as quais a gente recebe, elas digamos que elas fiquem mais... que nós consigamos perceber, que a gente consiga receber mais essas questões que elas viriam aí da mônada, né, ou de uma acepção crística que a gente poderia dizer sob o ponto de vista do Criador. Então, sob o ponto de vista aqui do nosso estudo, né, essa questão do Kamamanas, como a gente acabou de mencionar, corpo astral, né, a parte de Kama, mental inferior, a parte de Manas. Então, a gente vai ter que perder esse corpo aqui, que do lado direito está sob a acepção aqui da própria linguagem lá que veio da Índia, né? Então, quando a gente perder esse corpo que está na quarta dimensão, a gente vai alçar outros valores e novas questões aí para a nossa vida. Então, eu acredito que nesse vídeo
o objetivo maior era só passar esses qualificadores, né, essa situação, que ela sirva de margem aí para que a gente consiga desenvolver esse tópico tão importante, que eu acredito que dentro desse cenário aí dos corpos, esse daqui, efetivamente, ele seja um dos mais importantes, porque ele está mais próximo a esses valores que a gente tem agora, né? Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar essas questões para perder esse corpo e alçar aí outras etapas, né, na nossa evolução. Então, por hora é só. Agradeço muito mais uma vez a paciência e a atenção de todos. Até um próximo vídeo.